oitavo ano. Vamos terminar então com as atividades da nossa apostila, tá? Então hoje, falando da unidade 4, ok? Então hoje nós vamos fazer 189, 91, 192, 93 e 94, tá? Então vamos lá. A 187 e a 188 é um texto, né? Que vocês vão ter que ler para poder fazer a 189. Então o que está falando aí na 189? Vocês vão completar as frases com a informação do texto, tá? Então aí, ó, Namibia's location, a localização, Namibia's borders, né? O que vem de fronteira, tá? Namibia's capital, a capital, Namibia's population, de quanto é a população, Namibia's currency, qual é a moeda, the language people speak in Namibia, a língua que eles falam, tá? Depois, some interesting facts about Namibia, alguns fatos interessantes. E depois, the kind of tourism we can do, quais são os turismos que tem, que nós podemos fazer lá, tá? Então, tudo isso aqui vocês vão tirar do texto, ok? Depois, embaixo vocês têm aqui nome de vários países. Então, vocês vão ter que dividir esses países na coluna certa. Então, a gente tem África, América, Asia, Europe, Oceania. Então, o que vai fazer? Então, vocês vão ver quais são os países da África, né, do continente, da África, da América, da Ásia, da Europa e da Oceania. Então, Então, você vai colocar os países aqui no lugar certo, ok? Depois, a página 190, eu falei que não, porque ela é pessoal, tá? Então, vamos lá para a página 191. Então, na página 191 vai ser o seguinte. O número 1, você vai comparar o tempo nesses países. Então, a letra A, você vai comparar Arábia Saudita e Dinamarca, né? O adjetivo que você vai usar é o dry. Aqui você vai fazer tudo comparativo de superioridade, tá? Então, presta atenção. Se o adjetivo for curto, tem que usar o ER. Presta atenção nas regras do ER. Se o adjetivo for longo, usa o more e repete o adjetivo. E põe o then também, tá? Então, o que você vai fazer? Põe o nome do primeiro país, depois põe o is. Por que é o is? O país é, né? Aí depois põe o adjetivo que traz entre parênteses no comparativo de superioridade, né? E depois repete o segundo país que está aí, tá? Então, na hora de usar o comparativo, superioridade, lembra? Se for adjetivo curto, põe o adjetivo, R, then. Se for adjetivo longo, more, o adjetivo e then, ok? O número 2. Vocês têm aí o tamanho desse país, tá? Então, vocês vão fazer frases usando o comparativo e o superlativo. Então, são duas frases que vocês vão fazer. Pelo tamanho que tem aí. Quem é maior que quem ou quem é menor que quem, tá? Aí é o comparativo. E no superlativo, quem é o maior de todos ou quem é o menor de todos, tá bom? Então, a mesma coisa que eu falei. Quando for usar o comparativo, adjetivo curto, tem que colocar o ER e o then. Adjetivo longo, more, o adjetivo e o then. Se for superlativo, se adjetivo curto, vai colocar o B na frente e vai acrescentar no adjetivo EST. Se o adjetivo for longo, vai colocar o the most e o adjetivo, tá bom? Então, presta atenção. Vai ser uma frase no comparativo e uma frase no superlativo, tá? Depois, tá dizendo assim. Imagine que você quer um tempo ensolarado e calor nas suas férias, né? Aí tá dizendo que você tá no hemisfério norte, né? O verão é em julho, agosto e setembro. E no hemisfério sul, o calor é em dezembro, janeiro e fevereiro, né? Você deveria ir nesses países nos meses mencionados. Então, o que você vai dizer? Se você deve ou não deve ir, ou seja, should go ou shouldn't go para esse país que está aí, nessa época que está escrito aí.
Então a sua frase vai começar I should go, se você deve ir, I shouldn't go. Depois do go, você vai escrever o nome do país e a época que está escrita aí. Presta atenção, ele está falando que você quer umas férias de época quente, ensolarada. Então, vê aí se nesses países, nessa época, vai estar calor ou não. Então, se for uma época de calor, você vai colocar I should go to, aí põe o país e a época. Se não for, I shouldn't go to, põe o país e a época que está aí, tá bom? Então, presta atenção no que ele está falando, tá? Você quer pegar calor, ok? Depois, aqui é para você fazer umas pesquisas e responder. A letra A é que país as pessoas comem guacamole, tá? Depois, qual é o nome do navio que trouxe os primeiros japoneses imigrantes para o Brasil? Depois, onde o Justin Bieber nasceu? Sobre o que as pessoas, os britânicos, gostam de conversar? A gente já viu um texto sobre isso, ok? Depois, que pintor francês produziu mais de 100 telas do rio Tamsa em Londres, ok? E onde fica a Fiocruz, tá? Então, isso aqui vocês podem pesquisar para responder, ok? Depois, no número 2, vocês vão desembaralhar a frase para formar, desembaralhar as palavras para formar a frase. Então, presta atenção aí sobre o que está falando, o que está sendo usado, para você colocar as palavras no lugar certo, tá? Então, aí vai da letra A até a letra F, lá na página 192, ok? Depois você tem o challenge, que aí é tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3, é só para você marcar a resposta certa, tá? A 1, 2 e a 3. E para terminar, a gente tem o Looking Back, que faz uma revisão geral, na página 193 e 194. Então, o que vocês vão fazer aqui? Número 1, vocês vão achar o erro na frase. Todas as frases aqui tem um erro, você vai encontrar esse erro e vai arrumar, tá? A número 2, você vai dar um conselho para ajudar a resolver esses problemas. Então, primeiro, para quem estou falando? Para ele, para ela, para eles? E aí, na hora de dar o conselho, você vai usar should ou shouldn't, mais o que está aí dentro do quadro, tá? Então, você vai ver, né, de acordo com o que está escrito aqui, que conselho que você daria. Qual dica dessa que está aí dentro do quadro você daria? Lembrando que tem que usar should ou shouldn't, ok? A número 3, você vai relacionar as perguntas com as respostas, tá? A número 4, vocês vão marcar quais são as palavras que vão melhor completar o texto que está aí, tá bom? E para terminar, na página 94, o que vocês vão fazer aí? Ele está falando sobre 3 tipos de casa, House A, House B e House C. Né? Então falou aí do tamanho, falou da distância, falou tudo delas aí, tá? Quando que ela foi construída, então se ela é nova, se ela é velha, ok? E aí, o que vocês vão fazer? Né? Deu todas as características das casas. Vocês vão fazer frases usando o comparativo e o superlativo, ou seja, usando esses adjetivos que estão entre parênteses. Qual casa é maior do que a outra? Qual é menor do que a outra? Qual seria mais cara? Né? Se a casa A é mais cara que a casa B, ou se a casa B é mais barata que a casa C, tá? Então, isso aí, comparando uma com outra. E o superlativo é você falando de uma em relação a todas. Então, por exemplo, você quer falar a mais cara. Qual é a mais cara de todas? Né? Aí é o comparativo. Qual é a mais barata de todas? Qual é a mais nova? Então, tem que ter frases, tanto no comparativo quanto no superlativo, tá? Falando sobre essas 3 casas que estão aí, ok? Então, façam aí esse exercício. Nesse exercício, a gente vai estar revendo aí, né, tudo que nós vimos aí durante esse bimestre. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Depois eu vou enviar para vocês a correção desse exercício. Ok, 8º ano?
Bye, bye!